dia a todos e a todas. Evilásio, um prazer estar aqui com você, participando dessa discussão. E eu quero começar falando da minha alegria de estar aqui, da minha grande responsabilidade, né? Tenho clareza do significado desse encontro, não é? Que reúne o nosso conjunto Cefes-Cres, não é? Num momento importante, não é? Da conjuntura brasileira, nacional, internacional, não é? Que apresenta para a gente muitos desafios, né? E especialmente para quem está na direção das entidades hoje, não é? Cada vez mais o papel das entidades é uma referência que precisa ser fortalecida num país, né, das dimensões, né, da diversidade, da heterogeneidade que é o nosso país, não é? E, vamos dizer, orientando e fortalecendo, né, o exercício profissional de um conjunto grande de assistentes sociais que está aí na linha de frente, não é? Sendo pressionado, sendo demandado, né? Naquilo que a gente fala na ponta, não é? E recebendo um conjunto de demandas, né, sociais, nem sempre passíveis de serem equacionadas, né, imediatamente. Então, eu quero dizer da minha alegria, da minha responsabilidade, me sinto muito honrada de estar aqui, participando, espero poder contribuir, né, para aquilo que vocês vão fazer nesses dias, que é a definição de uma agenda, né, estratégica, de uma agenda política de trabalho, né, para o exercício, né, dessa gestão, né. Em segundo lugar, e aí agradeço em nome da Ivanete o conjunto, né, pelo convite. Em segundo lugar, eu queria dizer da importância do tema, não é? Eu sei que esse tema foi definido, né, no ano passado, mas ele é um tema estratégico também, é um tema que eu reputo fundamental, que nos interpela, já que estamos, né, assistentes sociais, participando. A gente, enfim, não tem esses dados muito precisos, mas a gente tem, vamos dizer, a experiência nos revela a grande presença dos assistentes sociais nos espaços de controle social, de maneira geral, mas especialmente nos conselhos, né, de direitos e de política pública, de gestão, em todos os níveis, né, nível nacional, estadual, e especialmente em nível municipal. E acho que nós estamos exatamente no momento, a gente já vem fazendo isso nesses últimos anos, eu diria, quase que um balanço, não é, dessa chamada experiência conselhista, não é, que já tem quase, sei lá, 20 anos, talvez, se a gente pegar como referência a saúde, né, a política de saúde que começou, né, a implantar, né, o sistema descentralizado e como referência, né, saiu na frente, como a gente fala, e é o momento realmente da gente fazer esse balanço, problematizar, né, o caminho percorrido, redefinir estratégias. Então, acho que esse tema foi, vamos dizer, é oportuno, é relevante e, vamos dizer, exige, eu diria, um grande cuidado, exatamente pelas palavras que a Ivanete colocou e que me ajudam muito a colocar, vamos dizer, as questões que eu estou trazendo, que é um pouco de reconstruir um pouco esse processo, não é? Que comprometeu, que envolveu um conjunto grande de profissionais, né, um movimento forte, né, na sociedade, mas que envolveu organizadamente a profissão e os profissionais na construção democrática, vamos dizer, no Brasil, né? Então, penso que é fundamental a gente problematizar isso. Eu fiquei pensando muito qual seria o caminho melhor para discutir com vocês, para contribuir, né, para uma reflexão mais ampla, não é, que possa apontar rumos estratégicos, né, para a ação
política, né, das nossas entidades nessa intervenção política nos espaços de controle social. E aí eu fiquei pensando o seguinte, que não seria o caso, e não é isso que eu vou fazer, embora a gente possa discutir depois, vamos dizer, uma análise específica sobre os conselhos, não é? Porque isso também exigiria uma discussão sobre as particularidades, né, que vivem esses conselhos hoje. Há uma questão, vamos dizer, comum, não é, desse espaço, que caracteriza, vamos dizer, o significado e a natureza desse espaço conselho, mas há também particularidades, né, em cada um deles, né, Conselho de Assistência, Conselho Nacional, Conselho de Saúde, etc. Então, eu pensei em fazer uma fala mais geral, até porque eu acho que a gente tem que ampliar um pouco a discussão e, como disse a Ivanete, discutir controle social é discutir um conjunto heterogêneo de possibilidades dentro e fora dos conselhos, que eu acho que a gente precisaria problematizar. E como a gente também tem alguns marcos, não é? E um dos marcos dessa mesa, exatamente há 20 anos da Constituição, não é? Eu pensei, e vocês vão perceber que eu vou falar muito de trajetória, de deslocamentos, do que aconteceu de lá para cá, do que a gente imaginou quando a gente propôs, não é, essa arquitetura, né, da participação, do controle social, e, especialmente, eu vou querer discutir com vocês, enfim, o que está acontecendo nessas relações Estado-sociedade civil hoje, não é? E especialmente, meu olhar vai para o que está acontecendo, claro que o Estado é fundamental, mas na sociedade civil hoje, quais são o que eu estou chamando, o que eu vou chamar, não eu, mas um conjunto de pesquisadores vem chamando de deslocamentos, novos transformações nos discursos, nas práticas, nos sujeitos, né, dessa chamada sociedade civil hoje. Então, eu vou meio por aí, e, ao final, quem sabe, fazer algumas propostas gerais que possam ser discutidas por vocês para compor um pouco essa agenda, né, de atuação do conjunto. Eu vou, então, iniciar a minha fala retomando o que é conhecido de todos nós, não é? Mas que, vamos dizer, no meu entender, é momento da gente problematizar, né, a partir dos elementos da conjuntura atual, né? Então, a primeira questão é que eu queria situar é exatamente que o debate contemporâneo, o debate que a gente vem fazendo hoje sobre a democracia participativa no Brasil, e dentro dessa questão, o tema do controle social, ele emerge exatamente no contexto dos anos 70, 80, não é? A Ivanete já iniciou falando isso, é irrecusável a gente olhar para esse contexto, na luta contra a ditadura, né, o regime autocrático burguês que se instala no Brasil a partir do golpe de 64. Eu não vou me deter nisso, mas eu queria fazer uma primeira observação a partir daí. Que, embora, nessa conjuntura de luta contra a ditadura, o eixo da mobilização social fosse a retomada da democracia representativa, na verdade, não é, em função do Estado autoritário em que vivemos, da ditadura, né, dos 20 anos de ditadura, já havia ali uma clareza sobre os limites e a insuficiência dos institutos da democracia representativa para uma efetiva democratização, tanto do Estado quanto da sociedade brasileira. Então, embora a luta fosse reconstruir o Estado de Direito, né, como é o título aqui do nosso tema, né, Estado Democrático de Direito, e, portanto, retomar o funcionamento dos institutos clássicos da democracia representativa, o sistema eleitoral, o legislativo, enfim, o funcionamento, não é, das instituições democráticas clássicas, não é, já havia ali
uma discussão forte em função dos limites desta forma, né, de exercício democrático. Por isso, desde o início, a perspectiva do controle social, na forma como a gente veio construindo, foi inscrita na Constituição Federal de 88, incorporada, né, posteriormente pelas regulamentações legais e normativas das políticas públicas. E, nessa perspectiva, não é, essa visão de controle social inscrita na Constituição Federal vai enfatizar, né, além dos institutos da democracia representativa, a participação popular, não é? A participação da sociedade organizada, da participação, especialmente dos seus segmentos de trabalhadores e populares, né, de setores sociais, na elaboração, na implementação e na fiscalização das políticas públicas, propondo, né, novas relações entre aquilo que a gente poderia chamar de dimensão societária, ou seja, o movimento social que mobilizava, né, atores, grupos, movimentos sociais na sociedade, e a esfera propriamente da política institucional. Portanto, as bases, vamos dizer, desse processo, as bases sociais e políticas, desse processo de construção, né, do sistema democrático, do controle social, remontam vamos dizer, aos finais da década de 70 e primeiros anos da década de 80, quando um conjunto de mobilizações políticas emergiu da clandestinidade, onde estavam, né, situados esses movimentos, para a cena pública, não é? Para o espaço público. E aí, só para lembrar, o que todos, e não estou falando nenhuma novidade, conhecemos as grandes greves metalúrgicas do ABC paulista, a luta pela anistia aos presos políticos, o novo sindicalismo, portanto, a teologia da libertação, né, que animava os movimentos populares nas periferias, as pastorais, as comunidades de base, enfim, e também os movimentos urbanos, os movimentos das cidades, das favelas, dos cortiços, etc. Né? Também aí a gente vai situar, né, as origens do PT, do Partido dos Trabalhadores, da CUT, da Central, né, dos movimentos, né, de jovens, de alfabetização, do MST, do Movimento Sem Terra, enfim, que confluiriam todos, né, para a luta pelas diretas já, né, em 84. Enfim, é só para marcar, né, que é esse o contexto. A novidade, então, desse amplo movimento, desse vigoroso cenário movimentalista, como a gente poderia chamar, movimentista ou movimentalista, não é? Que não era homogêneo, nós sabemos, né? Apresentava grande diversidade, heterogeneidades internas, era justamente a possibilidade de renovação dos espaços e dos sujeitos da luta política. Além da possibilidade de articular nessa luta diversos grupos e segmentos da esquerda, né, que foram excluídos da política pela repressão, possibilidade essa de articular, então, diversos sujeitos em torno da luta pela democracia e de um novo modo de fazer política, que era um pouco o que, vamos dizer, respaldava essa proposta de democracia participativa, complementando, quer dizer, não substituindo, mas complementando, né, a chamada democracia representativa. Alguns autores, inclusive, nesse contexto, falam em ressurgimento da sociedade civil brasileira, não é? Em função exatamente da presença dos novos movimentos sociais. E aí o texto clássico do Emir, né, Sader, quando novos personagens entram em cena, também conhecido, né, nosso, que exatamente reivindicavam autonomia em relação ao Estado e experimentavam novas formas de organização, expressão e luta social e política. O chamado, então, entre aspas, projeto democrático popular, ele é marcado, então, desde as origens, por uma aposta política. E aí eu estou usando como referência as análises da Evelina Dagnino, não é? E de um conjunto de pesquisadores que vêm trabalhando um pouco essa ideia, entre eles Gabriel Feltran, né, que faz uma análise importante dos movimentos da periferia de São Paulo nesse período, né? E essa aposta política vai expressar exatamente, né,
vai se expressar ao longo dos anos 80, não é? E trata-se, aí citando o Feltran, uma aposta na possibilidade de migração das demandas e anseios dos movimentos sociais que apareciam no final dos anos 70 para canais de participação ativa da sociedade civil na gestão e na definição do funcionamento do Estado, né? Então, a gente queria mais, né? A gente não queria apenas participar da definição de políticas, da importante, né, papel, tarefa de definição, de controle social, mas a gente queria partilha do poder, né, possibilidade de participar das decisões, né, sobre que políticas, que conteúdos, né, que rumo que essas políticas deveriam assumir, né? Então, é nesse contexto que passa, então, a emergir temas como descentralização, participação, não é? E a ideia era aumentar, né, as vozes e os atores que participam das decisões que interessam à sociedade e superar o Estado, evidentemente, o Estado autoritário, privatizado, né, que se instalou no Brasil. Então, esse projeto, na verdade, ele apostou nas possibilidades de democratização conjunta do Estado e da sociedade civil, já que sabemos nós que, vamos dizer, o autoritarismo, né, não é apenas uma característica do Estado, né, mas está presente na sociedade, está presente nas relações sociais, está presente em todas as dimensões da vida da sociedade, não é? E articular, então, essa dimensão societária e institucional, né, com participação popular nos governos, enfim. E eu diria, junto com outros autores, que essa aposta não foi pouca coisa, né? Não foi pouca coisa, não foi algo trivial em função exatamente da tradição autoritária, não é, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, né? Também, nesse contexto, outras questões tiveram que ser rediscutidas. E aí, rapidamente, uma questão que eu venho discutindo é também uma redefinição, uma ressignificação do que é público, né? E das esferas, dos espaços públicos democráticos, também são objeto de debates e de tematizações as mais diversas, né? Exatamente relacionados àquilo que, né, muitos autores vêm discutindo, que são os dilemas, né, da construção da esfera pública no Brasil, né, da democracia e da cidadania, dos direitos que a elas são inerentes. E a Marilda, nossa companheira Marilda, ela exatamente chama atenção, nesse último livro dela, que é exatamente, né, no lastro desses dilemas, né, de construção da esfera pública no Brasil, que se edificou um novo projeto profissional para o serviço social no país, ou seja, o nosso projeto ético-político foi forjado exatamente, né, nesse processo. E a ideia de público, então, é um dos eixos dessa luta contra a ditadura, né, e se refere especificamente, não é, à necessidade de dar publicidade, de tornar visível para todos o que antes era oculto, sigiloso, de apresentar na cena pública posições, valores, concepções, de romper com os arranjos privados nos processos de debate e deliberação política, né? E eu acho que essa questão, essa ideia de público é fundamental para a gente discutir depois com o Evilásio a questão do orçamento, do controle sobre o orçamento, porque não tem, né, uma questão mais emblemática do que o orçamento colocado como algo sigiloso, algo privativo da burocracia estatal, algo restrito, né, aos competentes, aos iniciados. Então, acho que essa questão do público é fundamental. E também foi preciso romper com a ideia de público como algo privativo do Estado, né, ou como sinônimo de estatal, e entendido como oposto do privado, né? Eu chamaria a atenção que é muito recente a ideia do público como espaço também da sociedade, né, e não exclusividade do Estado. E essa visão, então, acabou orientando a luta pela criação desses espaços públicos democráticos, né? E, junto com isso, esse projeto participativo, né?
por meio desses espaços públicos que nós construímos, e eu quero dizer, foi uma conquista, né, dessa luta da sociedade civil, não foi algo imposto, foi algo que nós conquistamos, criamos, não é? E estamos construindo, com todas as dificuldades, se cria, então, essa possibilidade, não é, de superar uma visão que concebe Estado e sociedade civil como instituições polares, dicotômicas, né? E que envolvidos num jogo, vamos dizer, de soma zero, em que se um perde, o outro ganha, não é? Mas perceber que há uma relação conflituosa, complementar, de articulação, não é? Entre Estado e sociedade civil, naquela linha que o Atílio Boron discutiu, né, quer dizer, superar um pouco, seja uma visão satanizada do Estado, né, dizer tudo que é de mal, né, vem do Estado, da luta pelo poder que se incrustou no Estado, e isso tem muito a ver com o Estado, né, com a ditadura, e também tudo de bom, tudo de virtuoso está na sociedade civil, né? Então, superar um pouco essas dicotomias e perceber que tanto Estado quanto sociedade civil são espaços de luta hegemônica, né, e que conduzidos por sujeitos organizados na defesa, na disputa de projetos políticos, né? A Evelina Dagnino, ela tem uma boa definição de espaço público, eu sempre gosto de usar, e que eu acho que nos ajuda muito a discutir, vamos dizer, se esses espaços de controle social nos quais a gente vem participando, de fato, são, de fato, espaços públicos, né? Ela diz assim, espaços públicos são instâncias deliberativas, primeira coisa, né? E deliberativo aí já coloca uma questão fundamental. Nem todos os espaços, conselhos, né, são deliberativos, e mesmo que tenham definição deliberativa, nem sempre exercem deliberação sobre as questões centrais que dizem respeito, né, às políticas, né, públicas, conteúdos, serviços, etc. Que permitem o reconhecimento e dão voz a novos atores e temas. Essa é outra característica de espaço público. Que não são monopolizadas por algum ator social ou político ou pelo próprio Estado, né, mas refletem a luta pela hegemonia, né, de projetos e de posições. Refletem também a pluralidade social e política, não é? E as diferenças que precisam ser explicitadas. São espaços que dão visibilidade ao conflito, oferecendo condições de tratá-lo de maneira que se reconheçam, enfim, os diferentes interesses e posições. E nos quais, isso eu acho importantíssimo para a gente, especialmente pensando nos conselhos, que haja uma tendência à igualdade de recursos dos participantes em termos de informação, de conhecimento e de poder. Então, quando a gente pensa, por exemplo, como a gente vem pensando na participação dos usuários, né, nos conselhos, por exemplo, a gente precisa pensar nessas três coisas. Participação exige investimento, participação exige recursos. Então, quando a gente diz fraca participação dos usuários, a gente precisa se perguntar quais são as condições que esses usuários e suas organizações estão tendo para participar. Não é? Reuniões, por exemplo, dos conselhos feitas nos horários, né, durante o horário de trabalho, em que os representantes governamentais podem estar lá, estão pagos para isso, né, e isso cria uma série de impossibilidades para que as organizações, as associações de usuários possam estar ali representadas. Foi então, esse contexto que viabilizou essas experiências, essas chamadas inovações democráticas, essa nova arquitetura da participação, especialmente em âmbito municipal, né? E exemplos disso, não só os conselhos, os orçamentos participativos, os fóruns, as audiências públicas, enfim, uma série de outros mecanismos, né, em que se privilegia, né, o exercício do controle social, mas, sem dúvida, os conselhos foram, vamos dizer, o espaço privilegiado, e aí a gente pode discutir depois se foi acertado ou não, quais foram os problemas, quais são os desafios, mas, de fato, os conselhos foram privilegiados. E o conjunto, então, dessas práticas participativas, né, foi se institucionalizando ao longo dos anos 90, não é? Como a gente sabe. E
tivemos grandes avanços, né? Inegavelmente, tivemos grandes avanços. O que não significa deixar de reconhecer os limites e o caráter restrito da efetiva partilha de poder entre Estado e sociedade civil em grande parte dessas experiências. Portanto, eu diria, é um processo em curso, movimenta um grande número de sujeitos e organizações e que permanece ativo no Brasil, né? Dados apontam a existência, enfim, depende das fontes, né, de mais, não sei se o conjunto tem esses dados, mas o Cefes tem, mais de 20 mil conselhos municipais, talvez seja muito mais do que isso, mais de 60 conselhos nacionais, não é? Quer dizer, é um amplo, né, processo movimentalista, não é? E com grande participação dos assistentes sociais, isso é preciso que se coloque, né? E isso é um problema nosso, isso é uma questão, quer dizer, é uma possibilidade, um desafio, não é? Por quê? Porque hoje se discute, inclusive, nós na universidade estamos discutindo se esses espaços se caracterizariam como novos espaços socioocupacionais dos assistentes sociais. Não exclusivos, mas compartilhados, evidentemente, com outros atores, outros sujeitos, não é? Dada a incidência dessa participação em vários níveis, em vários papéis. Então, nós temos assistentes sociais trabalhando nos conselhos, representando diversos lugares, né? Ora como representantes dos órgãos gestores, ora como representantes das entidades, ora como representantes até de usuários, né? Representantes dos trabalhadores, sem dúvida, não é? E também em novas funções, né? Em assessorias, em secretarias executivas, não é? Em comissões técnicas, enfim, é preciso que a gente discuta essa questão, inclusive do ponto de vista, né, da caracterização de um novo espaço socioocupacional que exige, portanto, novas competências, né, profissionais para ocupar qualificadamente, não é, esses espaços. Uma outra questão, que eu vou, então, passar rapidamente, mas que não é possível não discutir, não colocar aqui na discussão do controle social, é que a discussão do controle social, né, e das relações entre Estado e sociedade, as políticas públicas, evidentemente traz para o centro da discussão a questão social, ou seja, não são só procedimentos, questões procedimentais de como organizar, como participar, mas são questões que devem incidir exatamente na questão social, entendida de forma ampla, como a gente vem discutindo, né, na sua relação com processos de produção e reprodução social, que são responsáveis, né, pelo conjunto de desigualdades, subordinações, exclusões, né, entre nações, regiões, classes, etnias, gênero, etc. Né? Então, a questão social e, portanto, rebate nas políticas sociais e, portanto, é uma questão que diz respeito ao controle social, ao controle democrático, né? É indissociável das mudanças na divisão sociotécnica do trabalho, no processo de acumulação capitalista, nessa etapa de financiarização do capital que a gente está vivendo, não é? E dos efeitos que produz no conjunto das classes trabalhadoras, o que exatamente fundamenta a exigência das políticas públicas, né? Então, com tudo isso, o que eu quero concluir essa primeira parte? Que uma visão, quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de cidadania, né, a gente tem que pensar numa visão ampliada de cidadania que supõe compreender esse processo de democratização numa dupla dimensão, e aí me apoio no Carlos Nelson Coutinho, não é, que coloca com muita clareza que esse processo de democratização tem que envolver uma dupla dimensão. Uma é a socialização da participação política, e a Ivonete mencionou isso, né, na sua fala inicial. Então, envolve debate, poder de deliberação, decisão sobre, né, os rumos das políticas da coisa pública, né, e como socialização da riqueza socialmente produzida, não é? O que envolve, então, a universalização de direitos políticos, econômicos e culturais, né?
Bom, a gente sabe que todo esse processo de construção democrática foi atropelado, né, como a gente diz, pela lógica neoliberal, não é, que gradativamente foi se tornando dominante e foi agravando, então, a questão social. E aí eu queria chamar a atenção que, em decorrência disso, né, em decorrência de todos os processos de ajuste, né, econômico, de ajuste estrutural, né, a questão social se coloca com muita força, né, nas cidades, né, nas áreas urbanas, no tecido urbano. E ganha centralidade, então, essas questões urbanas e as políticas para as cidades, né, numa relação direta com as transformações que estão ocorrendo. E alguns autores vão chamar que, junto com o chamado ajuste econômico, ajuste estrutural, também se desencadeia o chamado ajuste estrutural das cidades, não é? Que é um conjunto, vamos dizer, de políticas, um ciclo de políticas para as cidades, disseminado pelas agências multilaterais, que complementam, então, as políticas de ajuste estrutural, não é? Como pares complementares, propõem políticas para as cidades. E é nessas cidades que emerge, então, a questão central, né, a questão social. É no território urbano, é nas cidades hoje. O Brasil hoje 80% da sua população vive nas áreas urbanas. É nas cidades, então, que a questão social se concentra e suas mais dramáticas expressões se expressam, né? Onde se agrava a insegurança social, o desemprego, a precarização das relações de trabalho, a violência, etc. Enfim, e um especial, né, destaque para aquilo que a gente vem observando na cidade, que é o aumento da repressão oficial sobre a violência dos pobres, entre aspas, né? Uma atualização, não é, de práticas higienistas, não é, uma atualização da ideia de classes perigosas, não é, que é uma ideia que remonta à transição, né, do século passado, e também uma exacerbação do individualismo, do privatismo, né, dessa ideia de desnecessidade do público, né, como analisa o Chico de Oliveira. Bom, e essa pressão social que se faz sobre as cidades leva a um processo que eu gostaria de chamar a atenção, que é uma certa reconversão da questão social para a temática do enfrentamento da pobreza, né? O que a gente percebe é que, ao invés da discussão e da problematização dos fatores estruturais que configuram a questão social hoje, o que a gente observa é uma grande centralidade na temática do enfrentamento da pobreza, não é? Em que essa temática crescentemente é assumida pelos governos locais, não é, através de programas diversificados, focalizados, né, desenhados para cada tipo de situação, longe desses padrões de universalidade, não é, que a gente veio defendendo. E é nesses espaços que trabalham os assistentes sociais. É no espaço local, é nos municípios, é nas cidades, é nas prefeituras, não é, que grande parte do trabalho dos assistentes sociais está localizado, e é preciso que a gente entenda esse novo protagonismo das cidades na produção e na gestão das políticas públicas. Esse protagonismo vai levar a uma revalorização da instância local, com uma ampliação do discurso participacionista. Não há nenhum sujeito, nenhuma organização que não fale em participação. Então, há a participação se tornou uma categoria, vamos dizer, polissêmica. Todo mundo fala em participação, todo mundo fala em determinadas bandeiras, não é, de fortalecimento da sociedade civil, embora com concepções, projetos, significados opostos, né? O deslocamento do debate da questão social para a agenda da pobreza e a consequente despolitização, não é, da questão social, uma reorientação das políticas sociais, né, e a reafirmação, ao mesmo tempo, do que alguns autores vêm chamando de reforma gerencial do Estado ou democracia gerencial, não é, que é uma ênfase na gestão, né, na incorporação de ferramentas de gestão,
de modernas ferramentas de gestão para administração eficiente, não é, de recursos humanos, materiais, financeiros, com ênfase nas parcerias público-privado. Bom, eu não sei como é que está meu tempo, mas eu ainda tenho... Ah, bom, então ainda tenho, se vocês me aguentarem, ainda tenho um bom tempo. Está ótimo. Está ótimo. Bem, tudo isso que eu estou falando, gente, exigiria, né, muitas discussões. E, evidentemente, eu estou pontuando apenas algumas questões que me parecem fundamentais, exatamente para a gente ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que está acontecendo nesse processo que envolve, em última análise, o exercício profissional dos assistentes sociais, né? E aí, alguns autores vêm afirmando que esse cenário, né, sociopolítico, ele vem trazendo um certo paradoxo, né, e vem alimentando debates assim muito acalorados e muito, vamos dizer, até, vamos dizer, enfáticos, né, eu diria polarizados, né? De um lado, o que a gente vê? A gente vê um grupo de autores enfatizando as possibilidades de construção democrática, ou seja, esse processo que vem sendo construído, como a gente vem colocando, não é, nessas últimas décadas, e, ao mesmo tempo, outros autores destacam os mesmos temas, não é, com o objetivo de analisar os processos que impedem essa construção, o desmanche, o chamado desmanche neoliberal, né, que acabou exatamente provocando a implosão dos fundamentos, né, que viabilizaram essa alternativa democratizante. E essa primeira tendência, que enfatiza as possibilidades, não é, a partir dessa aposta democrática, da inserção institucional, mesmo reconhecendo os limites, né, que se colocam, né, para o exercício do controle social, vem buscando problematizar essas tensões que se colocam nessas novas formas de relação entre Estado e sociedade civil e continuam identificando a presença, né, de movimentos e segmentos populares nesses espaços, embora se reconheça uma correlação de forças desfavoráveis para o campo popular, né, nessa conjuntura atual. Mas entendem que essa luta pela construção democrática, não é, amplia a noção de política, tira do Estado o monopólio do exercício, né, da política e pode instituir essa esfera pública conflitiva, não é, e de luta pela hegemonia, né. A segunda tendência é essa que identifica, né, a existência de uma profunda crise da política, que impede que os setores populares se apresentem no espaço público como sujeitos legítimos e sejam reconhecidos em suas demandas. Eu lembro, por exemplo, da análise do Chico de Oliveira, não é, muito enfático, mostrando como que a desnecessidade da política e quase que a anulação da fala, né, dos segmentos subalternos nos espaços públicos, não é? E que esses espaços, inclusive o espaço estatal, seria, enfim, um espaço dominado pelo pragmatismo, pela técnica, pela lógica da gestão, pela privatização, etc., e que impedem, né, o estabelecimento do dissenso e a realização da própria democracia. Bem, eu queria dizer que essas duas tendências estão em disputa hoje, né? E é preciso que a gente discuta e problematize as implicações e as consequências de cada uma delas, não é? Então, como que a gente se coloca, não é? Como é que eu vejo, como é que a gente se colocaria, como é que a gente problematiza, não é, essa conjuntura difícil, pensando, enfim, nessas polarizações que hoje estão no debate político, no debate acadêmico, não é? E, para avançar um pouco nisso, eu queria ainda pontuar, quer dizer, eu não vou apresentar aqui um receituário, mas eu ainda vou problematizar mais algumas questões que nos ajudam a entender esse cenário complexo, né, onde se realiza o controle social. Quais são os desafios que eu vejo para os assistentes sociais, para as entidades, para a organização política e para a inserção crítica e propositiva, né, da nossa representação nesses espaços?
um primeiro desafio, e já está um pouco nas minhas entrelinhas, né, do que eu disse até agora, mas explicitando um pouco mais, que é preciso compreender, então, que há uma disputa hoje forte entre projetos, interesses. Às vezes, esses projetos não estão claros, não são absolutamente organizados, mas eles se expressam através de posições, de valores, de encaminhamentos, de alianças que se constroem, não é, e se desfazem. Enfim, é preciso que a gente leia para além, não é, do discurso, quais são, de fato, as orientações que, né, levam a determinadas posições nesses espaços. E o que a gente observa é um amplo, né, uma expansão muito forte do que os autores vêm chamando de associativismo civil nesses espaços, não é? Que é identificado, não é, como um conjunto muito grande de entidades sociais, heterogêneas, movimentos populares, ONGs, organizações não governamentais de muitas naturezas, organizações empresariais, né, fundações empresariais que ocupam cada vez mais, disputam cada vez mais esses espaços, organizações comunitárias, que não só, vamos dizer, participam do controle social, da discussão das políticas sociais em menor ou maior grau, mas passam, e essa é uma mudança grande, a participar da execução de projetos, de serviços, de programas, né, no campo das diferentes políticas sociais, né? Então, esse é um primeiro deslocamento. Aquela aposta que a gente fazia, não é, que a gente fez, não colocava essa questão, não era, né? Era, vamos dizer, uma visão clara de que a gente queria participar, não é, da definição, do controle social das políticas, tendo clareza do papel, da primazia do Estado, né, e que esse Estado tinha que se democratizar para permitir, para incorporar essa participação. De lá para cá, o que a gente percebe, um deslocamento, uma mudança, porque essas organizações da sociedade civil passam, né, vamos dizer, mais do que compartilhar das decisões, participar da execução, né, de programas, de projetos, de serviços que são, muitas vezes, de responsabilidade exclusivamente estatal. Um segundo desafio se relaciona com, e tem muito a ver com isso, com uma disseminação de uma certa versão comunitarista de conceber a sociedade civil. A gente observa cada vez mais uma identificação, quase como sinônimo, sociedade civil, sinônimo de terceiro setor, por exemplo. Esse terceiro setor, com muitas aspas, né, uma construção, não é, que abarca, né, uma ideia, enfim, que muitos autores dizem que mais atrapalha do que ajuda a entender o que está acontecendo hoje na sociedade civil brasileira. Então, essa sociedade civil, identificada com uma certa visão comunitarista, quase que um retorno ao chamado mito da comunidade que a gente conhece bem, né, como um conjunto heterogêneo, enfim, indiferenciado de organizações unidas por laços de solidariedade, todas elas voltadas à realização do bem comum, ao interesse público, não é? Todas elas defendendo a democracia, a cidadania, os direitos sociais, não é? Que passa por cima da clivagem, da diferenciação de projetos, né, de classe, da diversidade dos projetos políticos, das questões étnicas, raciais, enfim, para valorizar um pouco essa ideia do mito da comunidade abstrata, não é, assentada na ajuda mútua e na solidariedade social. O que acontece com essa sociedade civil, ou com essa visão de sociedade civil, que alguns desses sujeitos, vamos dizer, incorporam e representam, não é? Essa sociedade civil, ela perde o sentido da crítica, que ela, vamos dizer, que é uma característica da sociedade civil, aquela nova sociedade civil brasileira, né, que lutou pela democratização, né, ela perde esse sentido, esse papel de crítica, né, como espaço de luta, né, e passa a assumir esse papel de cooperação, de substituição, né, de responsabilidades e, consequentemente, de despolitização, não é, dessa relação e do seu próprio papel.
Nesse processo, alguns autores vão dizer que há, vamos dizer, deslocamentos importantes no discurso, na prática desses sujeitos, e eles vão pontuar algumas questões que eu já fui falando, mas que eu gostaria só de rapidamente retomar. Uma ideia, não é? Quer dizer, nesse marco discursivo do chamado terceiro setor entendido como sociedade civil, né? Há uma dicotomia entre soluções técnicas e ação política. É como, né, se fossem dois campos separados em que se desmancha exatamente a aposta transformadora, né, dos movimentos sociais. Uma visão tecnificada, não é, de pensar a questão social, uma privatização dos espaços de formulação dessa questão social, que passa a ser pensada nos marcos da benemerência, do voluntariado, da filantropia, não é? Que, vamos dizer, nas formas de gerenciamento, né, da questão social, aquilo que a professora Carmelita chamou de refilantropização da questão social, né? Aqui, então, aparece aquilo que a gente também vem discutindo, que alguns autores chamam de confluência perversa, não é? Que é essa ideia que caracteriza a disputa política, né, no interior da sociedade civil hoje e nessa relação com o Estado. Que, a despeito das diferenças entre os projetos, não é, eles utilizam um discurso comum, embora em direções opostas, não é? E todos incorporam essas categorias, não é? Como participação, como solidariedade, etc. E a gente entende que é um terreno minado, é um terreno muito complexo, porque o que está em permanente conflito e disputa é o avanço ou o recuo de cada um desses projetos, não é? E aparece, então, uma dinâmica aparentemente consensual e que coloca muitas dificuldades para a intervenção política dos assistentes sociais, das nossas representações, e também dificuldades na construção das alianças possíveis, né, mesmo que parciais, mesmo que provisórias, né, na ocupação desses espaços. Me encaminhando para terminar, eu diria o seguinte: todas essas mudanças, esses deslocamentos, como a gente pode identificar, que aconteceram especialmente a partir de 1990, com essas mudanças na sociedade civil, com a reforma, enfim, conservadora do Estado, com, né, a perspectiva de privatização das políticas sociais, não é? Enfraquecem, né, vem enfraquecendo a forma, vamos dizer, de mobilização social e de ação mais direta, né, dos movimentos sociais, dos grupos populares na sociedade, não é? E eu diria o seguinte, que os espaços de controle social, embora sejam vários, não é? E a gente precisaria discutir um pouco cada um deles, não é? Nesses espaços, a gente acabou, de fato, investindo mais nos conselhos, né? E eu gostaria de discutir que os conselhos, embora tenham assumido, né, uma relevância, né, na nossa ação, a gente apostou muitas fichas. Podemos até discutir se, né, foram excessivas, ou se a gente criou uma expectativa maior do que esses espaços poderiam, né, de fato, oferecer, né, como possibilidade objetiva, não é? É uma das formas, né, de exercício do controle social e que precisa, no meu modo de entender, ser complementada, ser articulada com outras formas de mobilização e de organização que acontecem nos espaços extra-conselho, né? Eu tenho discutido muito que talvez seja mais importante, não é, discutir o que acontece, as possibilidades de articulação que acontecem fora dos conselhos, do que a gente centrar, não é, a nossa análise apenas numa dinâmica endógena, interna, não é? Já que esses conselhos são, vamos dizer, uma caixa de ressonância daquilo que está acontecendo na sociedade, e isso que eu coloquei, não é, que se expressa na sociedade, evidentemente está presente
na dinâmica interna dos conselhos, na disputa que se observa pelas representações das entidades, especialmente, alguns conselhos mais que outros, e por isso que eu digo que há diferenciações, né? Porque querem, vamos dizer, ocupar esses espaços na perspectiva de que podem acessar, né, informações privilegiadas, acesso ao fundo público, etc., etc. Então, isso eu acho que é uma questão que é fundamental, ou seja, a articulação que se faz fora dos conselhos, ela é fundamental para ativar, inclusive, a representatividade, né, a legitimidade daquilo que ocorre dentro dos conselhos. Então, eu tenho dito, se o conselho é um espaço de exercício do controle social, ele também tem que ser objeto de controle social pela sociedade, não é? Pelas representações que se dizem, vamos dizer, representar, né, dentro desses espaços. Então, eu diria o seguinte, que ainda as disputas entre o que é público e o que é privado, não é? E os interesses envolvidos parecem ser fundamentais, não é, na definição do que é hoje o projeto político democrático e para pensar o rumo, né, das relações entre Estado, sociedade civil e mercado, né? E aí, a existência de parâmetros públicos, né, centrados na participação das classes populares, né, organizadas, em canais estruturados, e uma concepção clara de Estado como instância, quer dizer, de luta pela hegemonia, mas como instância de garantia de direitos e de possibilidade de universalização, mesmo com todos os limites colocados pelo Estado capitalista, né, na conjuntura atual, né, do capitalismo, me parece fundamental. E aí eu vou terminando colocando alguns desafios mais específicos e talvez algumas sugestões, algumas indicações para a composição, quem sabe, de uma pauta, de uma agenda estratégica de atuação do conjunto, né? Um primeiro grande desafio, então, diante de tudo isso que eu coloquei, que eu vejo na atuação, para a atuação dos assistentes sociais, né, nos conselhos, é o desafio da interlocução pública do serviço social. Ou seja, a participação dos assistentes sociais nos espaços públicos, né, como conselhos, fóruns, conferências, né, e nas novas demandas de gestão, exige de nós um aprofundamento do debate coletivo, da organização política, para o enfrentamento qualificado desses novos interlocutores. Ou seja, essas organizações, a chamada filantropia empresarial, né, que cada vez mais disputa esses espaços, a gente percebe claramente, né, há, sei lá, uma década atrás, não havia, né, mas agora, cada vez mais, a gente percebe como essas organizações, as chamadas fundações, né, disputam esses espaços. As ONGs, que são um outro mundo heterogêneo, né, muito diversificado, né, e a gente ter clareza de quais são os projetos que estão em disputa, em que campo a gente vai se colocar, né, e quais vão ser as alianças que a gente vai estabelecer. Isso põe em xeque a nossa capacidade política de ocupar espaços de representação que possa, né, que a gente possa contribuir para a politização desses espaços. A gente precisa quebrar quer dizer, quebrar, a gente precisa colaborar para explicitar esse aparente consenso, né, de todos, vamos dizer, unificados em torno de um mesmo discurso. Eu entendo que essa é uma tarefa irrecusável, né, para o serviço social e para as suas entidades. Ou seja, na minha perspectiva, nessa visão de que eu acho que, entendo que os conselhos são um dos espaços, não é o único modelo, né, que pode conter, não é, toda a demanda, não é, pela transformação social, não é? Eu acho que é um equívoco a gente pensar isso, né? Talvez a gente tenha, na prática, transformado, enfim, mas essa é uma questão a ser discutida. Eu acho que essa contribuição do serviço social é irrecusável. E, ao mesmo tempo, nós temos, além de todas essas discussões, uma questão muito concreta. Como ocupar
essa multiplicidade de espaços, né, com a fragmentação, com a multiplicação de conselhos, esse é um problema, esse é um desafio. Se, de um lado, pode ser entendido como uma coisa, vamos dizer, um processo importante de abrir espaços de participação, coloca uma questão política, né, uma dificuldade política inegável. Como ocupar, como qualificar, né, essa representação. E aí, eu indicaria duas grandes, vamos dizer, dois grandes temas que eu acho que são fundamentais, que a gente precisaria, se for o caso de priorizar, não é? Estabelecer como prioridade, né, para qualificação, para participação mais qualificada, com maior protagonismo, né, nesses espaços. De um lado, eu diria, fortalecer a luta em defesa da Seguridade Social, que é uma construção, né, que a profissão e a categoria profissional já vem fazendo, né, e, evidentemente, em torno das 3 políticas que compõem a Seguridade Social, mas avançando mais, né, no sentido de, por exemplo, apontar para a discussão, e aí né, o Evilásio ajuda muito, do orçamento da Seguridade Social, a recriação, quem sabe, do Conselho de Seguridade Social, a gente vem discutindo isso em alguns espaços, porque a gente sabe que, embora a Seguridade Social foi uma conquista da Constituição, restrita, né, porque restrita apenas às 3 políticas, assistência, previdência e saúde, ela não se constituiu, de fato, né, como um campo de unidade, e o que se estabeleceu um pouco, até uma certa concorrência, uma certa competição entre essas políticas, cada uma, vamos dizer, caminhando em canais próprios, até para a sua própria Constituição, né? Então, eu penso que nós devemos continuar investindo fichas políticas, né, no fortalecimento, na defesa da Seguridade Social. Mas eu penso também que a temática hoje da reforma urbana, da questão das cidades, das políticas urbanas, né, ganham grande centralidade. E, por isso, eu falei rapidamente da questão da centralidade da cidade, que as próprias agências multilaterais vêm reforçando. Então, toda essa discussão hoje de cidade global, de marketing urbano, enfim, estão colocando em discussão as políticas urbanas, estão provocando esse deslocamento da questão social para a agenda da pobreza, não é? E é aí que os assistentes sociais atuam, é aí que se dá a luta pela, né, reprodução social, pelo trabalho, pelas condições de vida, não é? E aonde se dá o exercício profissional, e também há hoje uma luta por uma visão contra-hegemônica de cidade, né? Ou seja, aquela cidade do pensamento único, cidade-empresa, cidade-marketing, né, precisa ser contraposta por uma visão de direito à cidade, não é? Que as classes, né, subalternas, enfim, vêm lutando através dos seus movimentos, né, de luta por habitação, de luta pela apropriação dos bens, da riqueza produzida pela cidade. Então, eu diria que a questão, a Seguridade Social e a questão urbana expressam hoje, não é, campos de luta muito fortes, e que eu entendo que o serviço social tem uma grande contribuição a dar pela experiência, pelo exercício profissional, pela reflexão acumulada em torno do que são as políticas de moradia social, não é? E por sua participação nos movimentos sociais e políticos que sustentam essas políticas, né? Tanto no âmbito da Seguridade Social, e aí falo dos movimentos em defesa da assistência social, da saúde, da previdência social, como dos movimentos de luta por moradia, de luta, né, pela apropriação da moradia social, pela disputa da terra, pela questão fundiária, enfim, aí, né, o Estatuto da Cidade, os conselhos de cidade, os planos diretores, não é? Ou seja, a questão social e a questão urbana hoje se mesclam e exigem de nós estratégias políticas de ocupação e de articulação com os sujeitos que fazem essa discussão hoje e nos seus espaços, como, por exemplo, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, que eu sei que o Cefes participa, mas que eu entendo que
é preciso que a gente discuta mais amplamente e adense mais essa nossa participação. Bem, eu vou terminando para dizer muitas outras questões eu gostaria de dizer, mas, de repente, podem ficar para o debate. Acho que nós temos outros desafios imensos, não é? Que também tem que entrar nessa pauta. Eu já me referi. No caso dos conselhos, os desafios de representação, né, de participação dos usuários e da sociedade civil. Temos um desafio grande da representação dos trabalhadores nos conselhos, não é? E aí eu falo especialmente no Conselho de Assistência, no Conselho Nacional de Assistência Social, há um debate, quem representa os trabalhadores, que nos envolve, não é? E que acho que é fundamental. Há o desafio do acesso à informação, né, que é fundamental para a participação, né, nos espaços de controle social, e a questão do orçamento, o Evilásio vai colocar. Há um desafio de autonomia da sociedade civil, ou de seus setores organizados em relação ao Estado. Há o desafio da desarticulação entre os conselhos, dessa multiplicidade, né, de conselhos, que exige também a discussão de novos arranjos, de estratégias interconselhos, não é? De agendas comuns, quem sabe de conferências, né, mais articuladas, de programas de capacitação articulados também entre vários conselhos, etc. Então, enfim, acho que tem uma pauta grande e a gente pode, então, continuar a discussão depois no debate. Obrigada.